Segunda Reis, glória a Deus, capítulo 7, aleluia, glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 7, glória a Deus. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai que está no céu, nesse momento, Pai, santifica minhas mãos, para que eu possa orar por essa criança, Pai, pois a criança, Pai querido, o Senhor possa tocá-lo nela do alto da cabeça até a planta dos pés. Toda enfermidade, Pai, que está oprimindo a vida dela, Pai, eu quero determinar agora que saia do corpo dela, em nome de Jesus de Nazaré. Eu te ordeno, ó febre, ó enfermidade, tu não pertences a essa criança. Sai do corpo dela agora. Sai do corpo dela agora. Em nome de Jesus, eu determino a cura sobre a vida dele. Ele sairá daqui do culto hoje sem sentir nada de febre. Porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no teu poder, Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Glória. Quantos encontraram? Diga amém? Segunda Reis, capítulo 7. Glória a Deus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. Então, os irmãos estão afiados, um monte de Bíblia, né? Vamos ler aqui o versículo. Cadê diante? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, pode sim ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Amém? Fecha teus olhos. Soberano e eterno Deus, Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, eu me coloco na tua dependência a partir de agora. Pai amado, Pai querido, que não venha mais ser eu que esteja aqui, mas que seja o teu Espírito que me conduza a partir de agora. Não importa que eu venha diminuir, Pai, o que importa é que o Senhor venha crescer. Não importa que eu venha desaparecer, o que importa é que o Senhor venha aparecer, pois estou aqui, Pai, na tua dependência. Eu só te peço sabedoria, entendimento e principalmente, Pai, te peço autoridade e unção dos céus para ministrar a tua mensagem em nome de Jesus, sempre glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Querido, nós estamos aqui diante de uma palavra muito poderosa. Nós vamos falar nada mais, nada menos do que de um dos maiores profetas que mais fez milagre da parte de Deus na Bíblia, o profeta Eliseu. Nós pensamos, para nós entendermos, Eliseu era um homem comum, igual eu, igual você, normal. Ele tinha uma vida secular. Mas quando Deus ordenou para Elias sair da caverna e chamar Eliseu para seguir ele, porque Deus tinha uma obra na vida de Eliseu. A Bíblia diz que quando Elias encontra Eliseu, ele estava com 12 juntas de boi aradando uma terra para plantar. E ali Elias chegou e disse: segue-me. Eliseu não foi se justificar, nem especular o profeta, somente ele disse: me permite até meus pais me despedir.
Sabe o que Eliseu fez? Pegou as 12 juntas de boi, matou, pegou as mateiras, que era das armaduras que colocavam nos bois para puxar, fazer arado, fez a lenha, assou aquela carne, fez um banquete e comeu. Sabe por que o profeta fez isso? Ele até então não era profeta, para que ele não voltasse ao passado, porque a partir da hora que ele decidiu a seguir o caminho do Senhor, ele tomou um propósito na vida dele, porque ele acreditou que o Senhor sustentaria ele dali para frente. Sabe o problema de muita gente? É que sai e depois quer voltar. Quer voltar lá para onde ele estava. Aí depois Deus não abençoa, Deus não prospera. Mas por quê? Porque tu está em dois pensamentos. A partir da hora que tu toma uma decisão, tu tem que focar naquela decisão. Tu tomar uma decisão de caminhar com o Senhor, então segue o Senhor, sem olhar para o teu passado para trás, porque o teu passado ele já ficou para trás. Se o passado fosse bom, muita gente voltaria. Passado é passado. O que passou, passou. Passado não volta mais. Mas tem muita gente que se abraça ao passado e não consegue prosseguir. Agora a Bíblia diz que Eliseu era apenas o moço. Eliseu não se preocupava em lançar profecia, ele se preocupava em servir Elias. Cada dia ele servia e aprendia com Elias. O que é que Deus está falando aqui? Nós temos que buscar aprender com o Senhor. Nós não possamos querer usar Deus, mas querer aprender, para que no tempo certo o Senhor possa nos usar. Até que chegou o dia que Elias falou para Eliseu que ele seria levado. E ele perguntou: o que tu queres de mim? Eliseu já tinha aprendido bastante com o seu Senhor. E Eliseu então falou: eu quero a porção dobrada. Eu quero dupla honra. Sabe qual foi a resposta do profeta? Se tu veres eu subindo, te será concedido. Glória a Deus, aleluia. No momento que eles atravessaram o rio, uma carruagem de fogo se apresenta. E Eliseu viu quando Elias é tomado por uma carruagem de fogo e levado aos céus. E a capa de Elias cai sobre Eliseu. E ele ali já pegou a capa e já fez prova com Deus, batendo a capa no rio e o rio se abriu. Foi o primeiro milagre do profeta Eliseu. A partir dali ele já tinha sido constituído profeta e não agora o moço. Agora ele já era o profeta. Agora você pode entender que Eliseu, a partir daquele momento, Deus começou a usar ele de uma maneira tão extraordinária que surpreendia muitos. Eliseu abriu o Jordão. Eliseu profetizou o filho da Sunamita. Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita. Eliseu orou contra a morte da panela, fez flutuar o machado. Eliseu multiplicou o azeite da botija. Se você crê, Deus pode multiplicar tudo isso na tua vida. Deus pode multiplicar tudo isso na tua vida. Querida, a palavra de Deus ela é rica. Ela determina na minha e na tua vida que quando nós cremos, nós possamos capazes de fazer coisas grandes também como os profetas, como Jesus também quando fez sobre a terra. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eliseu foi um profeta tão poderoso que depois de morto, sepultaram um homem no túmulo de Eliseu. Quando aquele homem bateu nos ossos de Eliseu, aquele homem pulou vivo, porque a unção estava nos ossos de Eliseu. Ali confirmou que ele tinha recebido a porção dobrada. Agora não pense você: eu sou um homem de Deus, eu vou estar em paz. Não. Quanto mais homem de Deus, mais mulher de Deus, mais é perseguido. Mais é perseguido. Agora, para nós entendermos aqui a profecia, o porquê que o Eliseu profetizou aqui, que pela manhã seguinte haveria uma porção de farinha, uma porção de cevada, é porque Samaria estava passando por um momento de fome sobre a cidade.
Presta atenção aqui, ó. Samaria estava passando por um momento difícil. O povo não tinha o que comer. Agora, por que será que Samaria estava passando por esse momento? Você sabe, professor? Por que Samaria chegou a esse ponto? Está passando por essa fome? Nós vamos ver aqui no capítulo 6, aqui, ó, para vocês entenderem. Glória a Deus. Aqui no capítulo 6 de 2 Reis também, existia um certo rei, o rei da Síria. Ele guerreava contra Israel, e tudo que ele falava, Deus revelava para o profeta Eliseu. Toda a armadilha dele contra Israel, Deus revelava para o profeta Eliseu. Aí chegou um ponto que ele reuniu o seu exército e disse: em nosso meio tem alguém que está nos traindo e levando o que é falado aqui para o rei de Israel, porque toda emboscada que nós preparamos, eles se livram. Aí o homem disse: não, eles têm um profeta Eliseu, eles têm um homem de Deus. Deus revela tudo que tu fala na tua câmara, no momento que tu vai dormir, tudo que tu prepara, Deus vai lá e fala para ele. Agora aquele rei aqui, ele se juria, ele manda buscar o profeta Eliseu. Querido, mas presta atenção na mensagem. Ele envia um exército para cercar a cidade, e ali no momento pela manhã seguinte, quando o moço do profeta Eliseu sai que vê o exército, ele diz: meu senhor, a cidade está tomada. Agora Eliseu diz: não se preocupa, porque maior é o exército que Deus enviou. Aleluia. Querido, eu quero dizer para você nessa noite: não se preocupa com teus inimigos, não se preocupa se o inimigo está rondando a tua casa, porque maior é o exército que Deus coloca para nos guardar, para nos dar um livramento, para nos dar um escape, porque Deus, ele não permite o seu servo perecer. Tu está na presença de Deus, tá? Tu caminha com Deus, caminha. Então para que se preocupar? Somente ora, somente busca a presença de Deus. É Deus, aleluia. Agora sabe o que o profeta fez? Entrou, orou e disse assim: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja quem está à nossa volta. É Deus, aleluia, Senhor. Quando Deus abriu a visão do moço, que ele olhou, tinha um exército de fogo em volta da cidade, maior do que o exército que o rei tinha mandado. E querido, esse exército de fogo, ele está do meu lado, ele está do teu lado, dia após dia, para nos dar o livramento. Esse exército de fogo, tu é homem de oração, tu é mulher de oração, então crê na tua oração, crê no poder de Deus, porque o Senhor coloca anjos do meio do teu lado para nos dar o livramento. Aleluia. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia. Sabe o problema? É que tem muita gente que é homem de oração, mulher de oração, mas ele mesmo duvida da oração dele. Quando tu determina algo em oração, determina com fé, acredita. Acredita. Agora, quando o moço viu, o moço parou de pasmar. Agora, olha a oração de Eliseu, para chegar no ponto, porque a cidade estava passando fome. Eliseu, outra vez foi orar e disse: Senhor, agora coloca uma sequeira sobre esse exército da Síria. E todos os soldados ficaram cegos. Aí Eliseu sai e fala para eles: ei, vem, segue-me, que eu vou te levar até o homem que vocês estão buscando. Olha o profeta falando para eles. E eles seguiram o profeta Eliseu. Eliseu levou eles para o meio de Samaria. Quando eles estavam no meio de Samaria, aí o profeta orou e disse: Senhor, agora abre os olhos deles, para eles verem onde eles estão. Quando eles se abriram os olhos, estavam no meio de Samaria. Agora o rei de Israel disse: vamos matá-lo. E o profeta disse: não, vamos fazer diferente. Vamos dar pão, vamos dar
volta para o seu rei. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque a justiça é de Deus. Por isso que o profeta não deixou ninguém ferir. O profeta não permitiu, para que eles entendessem que com homens de Deus não se brinca, com mulher de Deus não se brinca, com o povo de Deus não se brinca, porque há um Deus soberano que ele vela pela minha e pela tua vida. Então ai daquele que se levantar contra você, ai daqueles que se levantar contra um dos pequeninos dele. Aleluia. Glória a Jesus. E assim fez o rei de Samaria, deu um pão, deu água e mandou eles de volta. Agora o rei da Síria, vendo tudo isso acontecer, cercou Samaria. Aí ninguém entrava, ninguém saía. Aí veio a fome. Aí veio a fome, porque ninguém poderia comprar e nem vender. Glória a Deus. Preste atenção à maldade do homem. A cidade ficou tomada em volta, porque eles queriam destruir, eles queriam guerrear contra Samaria. Eu não sei qual a luta que tu está passando na tua casa. Eu não sei qual a luta que tu está passando no teu casamento. Eu não sei qual a luta que tu está passando na tua vida financeira. Eu não sei qual a luta que tu está passando na tua vida espiritual. Mas uma coisa eu te digo, meu amigo e minha amiga, se você confiar no Senhor, toda essa tua guerra, toda essa tua luta, ela cairá por terra, porque o Senhor, Ele é fiel para colocar anjos do teu lado, para pelejar por ti, dia e noite. Somente dobra o teu joelho e confia, e diga: Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha peleja, em tuas mãos eu entrego a minha luta, porque eu sozinho eu não sou capaz, mas com o Senhor na frente eu creio que eu serei vencedor. Aleluia, aleluia. Agora alguém chega e diz para Eliseu: sabe por que essa fome é culpa tua? Aí Eliseu diz assim: pela manhã, por esta hora. Glória a Deus, vamos ler aqui o que ele diz. Olha o que o profeta responde para eles: amanhã. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Olha o que o profeta falou. Querido, se eu fosse você, eu estava dando glória. Isso aqui é uma palavra, uma profecia de bênção. É uma profecia de bênção. Talvez hoje tu está sem nada, mas se você crer, pelo amanhecer, as bênçãos do Senhor podem chegar na tua porta. As bênçãos podem te alcançar. As bênçãos do Senhor podem entrar dentro da tua casa. A tua resposta que tu está pedindo, pelo amanhecer tu pode receber. Aleluia. Agora, olha o que acontece com quem blasfêmia de Deus. Ali havia um certo capitão do rei, falou que nem que Deus abrisse janelas do céu, isso viria a acontecer. Olha a incredulidade do homem. E Eliseu disse: pois tu olharás e verás com teus olhos, mas tu não comerás. Mas tu não comerás. É isso que acontece com os incrédulos. Eles podem até ver, mas não chega a comer, não participa da mesa. Querido, o que tem de crente que estão dentro da igreja, mas são incrédulos. Eles estão ali só para manter status, mas não acreditam no Deus que eles servem. Sabe o que vai acontecer? Eles vão ouvir o toque da trombeta, mas
Bíblia diz o quê? Que Deus pega as coisas loucas desse mundo, as desprezíveis, para confundir as que acham que são, né? Quem que Deus usou agora? Para trazer mantimento para Samaria. Quem que Deus usou? A Bíblia diz que tinha 4 leprosos sentados fora a porta de Samaria. E a Bíblia diz que aqueles 4 leprosos olham um para o outro. E ele diz assim: se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, morreremos de fome. Então vamos para o arraial dos sírios. Se eles nos matar, morreremos. Mas se não nos matar, viveremos. Olha a forma que os 4 leprosos se comunicando ali. Deus usando a boca dos 4 um para o outro. E a Bíblia diz que os 4 leprosos seguem em direção do arraial dos sírios, do qual tinham cercado Samaria para não deixar ninguém entrar nem sair. E a Bíblia diz que quando eles chegam no arraial dos sírios, não tinha ninguém. Estava tudo, só as tendas com prata, ouro, alimento. Tudo que precisava em Samaria estava nos arraial. Os sírios tinham fugido. Agora vocês vão entender o mistério de Deus. O porquê que os sírios tinham fugido. A Bíblia diz que quando aqueles 4 leprosos estavam indo, os sírios ouviram como se viesse uma grande carruagem, um grande exército, e eles conversaram entre si. Ele, o rei de Samaria, alugou o rei dos Heteus, dos Amorreus, para que venha contra nós. Estão vindo grande exército, vamos fugir. E Deus confundiu a mente deles, só para salvar a cidade. Sabe o que Deus manda te dizer hoje? Confia, porque eu vou confundir os teus inimigos, só para te dar vitória, só para te abençoar, só para mostrar que eu sou Deus. Eu faço e refaço, eu mando, eu faço do meu jeito, e ai que quer vir contra mim. Aleluia. E os sírios fugiram, derrubando tudo pelos caminhos. Agora aqueles leprosos entram no arraial, comeram, se alimentaram bem, pegaram ouro, prata e esconderam, tiraram de lá, de uma tenda. Voltam na outra tenda, quando eles estão pegando mais coisas, eles dizem assim: olha como a forma que Deus trabalha. Eles poderiam ter enchido a barriga e pegado o que pudesse ir embora, certo? Porque naquela época nós sabemos que os leprosos, eles não poderiam se misturar com a sociedade. E eles disseram assim: o que estamos fazendo? Enquanto a cidade passa fome, nós aqui se alimentando, vamos até a cidade avisar que tem alimento, tem mantimento, porque se nós não fizermos isso, antes que o sol nasça, grande mal virá sobre nós. Grande mal virá sobre nós. Vocês estão entendendo? Quando Deus te manda abençoar alguém, quando Deus te ordena para te fazer algo pela vida de alguém, não hesita em fazer, porque se tu não fizer, Deus pode enviar o mal contra a tua casa, contra a tua vida, porque tu reteve o que não era só para você. Deus, muitas bênçãos vem, mas não é só para mim, é para dividir com quem precisa. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Quando Deus me separou para fazer a obra, Ele me tirou do trabalho, eu comia do que Deus enviava. Certa vez, alguém levou uma cesta grande para mim, e quando essa cesta chegou, tinha uma irmãzinha que também estava desempregada, passando por necessidade. Na hora que a cesta chegou, eu olhei para ela, eu falei: se Deus te mandou aqui, é porque a cesta não é só para mim, é para mim e para você. Vamos dividir, porque eu sei que o Deus que mandou, Ele pode mandar mais para me alimentar e alimentar a tua casa. Porque é assim que Deus faz, querido. É assim que Deus faz.
Deus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles 4 leprosos foram até a porta de Samaria. E quando eles chegaram, eles chamaram ali o porteiro, comunicaram: ali no arraial do Ciro tem alimento. Aleluia. Como assim? Eles fugiram, não sei. Todo mundo fugiu, não tem ninguém, mas alimento tem. Glória! É desse jeito, Deus. Levaram até o rei. Ainda pela noite o rei reúne os homens e vão até lá. Pegaram o mantimento, a Bíblia diz que conforme a palavra do homem de Deus, pegaram as 2 medidas, a medida de farinha pelo ciclo de ouro, as 2 medidas de cevada pelo ciclo de 2 ciclos de prata, e levaram para Samaria. Agora o rei ordena: o seu exército vão atrás, porque eles saíram fugindo. Antes que eles saiam do campo, eu quero todos destruídos. É assim que Deus faz. Os teus inimigos podem vir por um caminho, mas por 7 eles têm que ser destruídos, para que não volte mais a atacar a tua casa, atacar a tua chamada, atacar a tua família, atacar o teu ministério, atacar o teu casamento. Deus extermina com os teus inimigos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Querido, quando alguém se levanta contra a minha vida, eu sempre digo: eu não luto contra você, porque eu tenho um general. Esse pelejará por ti. Glória a Deus. Aleluia. Esse pelejará por ti. Deus. O nosso general, ele é soberano. Não tem quem vença o nosso general. Se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus de Nazaré. Agora a Bíblia diz que quando, pela manhã seguinte, quando o sol está nascendo, que aquele mantimento chega à porta da cidade, se torna um grande alvoroço dentro da cidade, porque todos passavam por fome. E aquele capitão incrédulo, ele saiu para ver, e a Bíblia diz que ele caiu, e todo o povo passaram por cima dele, e ele morreu ali mesmo. Ele foi morto ali mesmo, pisoteado pelo povo. Pisoteado pelo povo. Sabe o que significa? É que nós temos que acreditar mais no Senhor. Temos que confiar mais em Deus. Que tamanho é a tua fé? Que tamanho é a tua fé? Aleluia. Ora. Mas depois eu não sei se isso vai acontecer. Eu não sei se o Senhor vai me abençoar. Mas eu creio. Ei, outro crê, outro não crê. A palavra do crente é sim, sim ou não. Passando daí já é procedência maligna. A palavra do crente, o crente ele tem que ter uma posição. Ele não pode estar cochichando em 2 pensamentos. Nós estamos vivendo uma geração de pregadores que estão divididos entre Deus e o Deus Mamon. Nós estamos vivendo essa geração. Se tem um Mamon, a maioria corre para lá e deixa o Deus verdadeiro, o Deus da provisão, o Deus da providência, o Deus que salva, que cura e liberta. Querido, você que acompanha as redes sociais, se você entrar, está uma tristeza. Na verdade, não tem uma tristeza. Jesus está às portas. É o que está acontecendo. A Bíblia diz que ai. A palavra ai é muito forte. Quando você tem uma dor que você não aguenta mais, tu grita ai. Querido, ai daqueles por onde vem o escândalo. E nós estamos vendo aqui no nosso Brasil escândalo atrás de escândalo no meio cristão. Grandes homens deixando-se corromper pelo Deus do amor. Grandes homens estão corrompidos. Não prega por amor à palavra, mas é só pelo dinheiro. É só pelo dinheiro.
O que Eliseu fez? Matou as 12 juntas de boi, para não se apegar. Ele poderia ter dito, não, eu vou deixar para procriar, mas ele ia ter algo para ele voltar atrás. É verdade. Ele ia ter algo para ele voltar atrás. Se você, querido, eu quero dar um conselho para você que está na presença de Deus. Não olha mais para trás não, porque Jesus está às portas. Nós estamos na reta final. Nós estamos vivendo os últimos momentos na terra. Qualquer momento a trombeta pode zoar, querido. Você que entra no YouTube para você ver a calamidade que está no meio cristão. Tem uma certa mulher aí, eu não vou citar nome, eu estava acompanhando hoje o pastor mostrando lá tudo que ele está fazendo. Ela veio da prostituição, disse que se tornou crente. Agora, volta para a prostituição, vai abrir uma igreja para todo tipo de pessoas, porque disse que beber não é pecado, se prostituir não é pecado, o lesbianismo não é pecado, nada é pecado, porque Deus é amor, Deus não condena. Então ela vai abrir essa igreja para todo tipo de pessoas. E ainda está usando o nome do Espírito Santo, blasfêmia contra o próprio Espírito Santo. Eu não vou citar o nome dela, mas eu acho que muita gente já sabe quem é aqui, né? Muita gente já está mais ou menos sabendo quem é. Sabe o que é isso? Jesus mostrando o que Jesus disse, que chegaria o tempo que a apostasia entrava dentro das igrejas, muitos se apostatariam da fé, muitos viriam manso como ovelhas, mas interiormente seriam lobos devoradores. Ele falou mais para os discípulos: quando essa época chegar, não é o fim, mas eu já estou à porta. E querido, Jesus hoje ele diz para ti assim: eis que estou à porta e bato, se tu abrires a tua porta, entrarei em tua casa, cearei contigo e tu cearás comigo. Aleluia. Mas para isso, querido, tu tem que abrir a porta da casa. É Deus. Jesus. Aleluia. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, dentro da Bíblia. Davi, quando ele fez um pacto ali com Jonathan de beneficiar alguém da família dele, depois que Saul foi morto, Jonathan, sobrou um que foi esquecido na terra de Lodebar. Certo dia, Davi no seu palácio, mas Deus começou a tocar na mente dele, no coração. Lembra da promessa? Lembra da promessa? Você lembra da promessa? Você lembra? Se você lembra, começa a dar glória, porque tu tem promessa. A promessa não pode morrer. Se tem promessa, a promessa tem que se cumprir. Ele agora, Davi chama e diz: tem alguém da casa de Saul? E alguém diz: tem. Está lá em Lodebar, foi esquecido. Agora Davi manda buscar. Ei, agora imagino eu, alguém bate na porta. Mefibosete está quietinho. Eles vieram certamente. Eu sou o último, vou me matar, eu não vou abrir a porta. Agora, como não tem jeito, a porta se abre. Alguém pega Mefibosete, põe no cavalo, leva até o rei. Creio eu que na mente dele, eu estou indo para o julgamento final. Oh, aleluia, glória a Deus. Agora, aleluia, na mente de Mefibosete, creio eu, que ele dizia: eu vou para o julgamento final. Agora acabou a geração de Saul. Quando chega diante de Davi, que Davi era inimigo de Saul, na época foi perseguido. Agora ele ouve os passos logo de Davi vindo em sua direção. E quando Davi chega, rapaz, levanta. Ele disse: quem sou eu para olhar para o Senhor? Eu canhoto, como o Senhor me olha. Ele diz: ei, rapaz, olha para mim aqui, porque a partir de hoje tu vai comer, tu vai beber na minha mesa. Ei, então busca o Senhor, porque Deus tem algo preparado. Se tu crer, tu vai comer na mesa do rei. Não espere o julgamento. O julgamento virá. O julgamento virá. Mas para aqueles que o buscam verdadeiramente, não chegarão ao julgamento. Antes do julgamento, Deus vai dizer:
olha aqui, senta comigo na mesa, come na mesa comigo, aleluia. Bendito de meu Pai, porque tu és digno, tu guardou a minha coroa, tu guardou a minha verdade, tu preservou, tu te guardou para esse dia, então tu é digno de comer e beber da minha mesa, aleluia. Agora para aqueles que estão profanando o Evangelho de Cristo, aí virá o julgamento, e sabe qual a resposta que eles vão ouvir? Apartai de mim, malditos, tu que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus, que glória, aleluia, aleluia. É por isso que Jesus quer uma igreja santa, uma igreja remida, uma igreja lavada, uma igreja purificada. Porque eu vou te dar um exemplo. Quando Abraão ia sacrificar o cordeiro para Deus, não tinha que ter mancha, não tinha que ter mácula, era limpo, branco. E querido, é assim que Deus quer, puro, corpo, alma e espírito. Aleluia. Glória a Deus. Não existe pecadinho nem pecadão. É verdade. Tudo é o mesmo tamanho. É verdade. Eu vou tomar um copo de vinho porque não é pecado. Vai nessa. No dia do arrebatamento fica tudo teu copo de vinho. Mas o bispo tal falou que eu posso tomar um uísque. Eu vou tomar. Fica tu e ele e teu uísque. Porque Jesus quer uma igreja santa. Jesus quer homens como Eliseu, como Elias, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Moisés, Josué. Jesus quer homens assim, homens valentes. Jesus está atrás de soldados que marchem na presença dele. Jesus está atrás de soldados que não tenha medo de encarar o seu adversário e falar: te converte, muda a tua veste, muda o teu caráter diante do rei, porque sem caráter tu não alcança a tua salvação. Deus, dessa maneira, Pai. Aleluia. Eliseu era homem de caráter. Deus. Eliseu jamais olhou para trás. Nós estamos vendo muitos crentes retrocedendo. Crentes que saem da igreja e vão para o satanismo. Sabe por quê? Eu até comentei com minha esposa hoje de manhã. São pessoas que vão para a igreja não atrás de Jesus. Eles vão atrás de bênçãos financeiras. Como eles não obtêm, eles correm para o diabo. Se tornam satanistas. Porque quando você vai atrás de Jesus para a igreja, você quer Jesus na tua vida, não tem nada que te tire da presença. Verdade, Jesus. Não tem nada que te tire da presença. Porque você se sacrifica por Jesus. Queridos, o que nos espera é um céu fabuloso, Glória a Deus. que do qual tem coisas que os olhos nem imaginam o que terá. Se tu soubesse a grandeza que tem nos céus, que nos espera para os salvos, para os que o buscam, tu não pensava nem duas vezes e servir a Deus de corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem, dê uma salva de palmas bem aqui para Jesus. Se coloca no pé. Glória a Deus. Coloca aquele no João 20 para nós voltar esse culto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fecha teus olhos. Medita na letra desse louvor e lembra quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Para salvar a tua vida. Para salvar a tua alma. Aleluia.